Tá certo. Qualquer coisa que você vê que eu preciso de ajuda aí, você pode ficar à vontade. Tá bom. Então, meu amigo Beethoven nos convidou então para estar conversando com vocês. Ele chama de aula, mas para mim vai ser mais um compartilhar daquilo que Deus já fez na minha vida, no meu ministério, nestes 23 anos de ministério. Passamos por diversas situações, tanto no início na igreja local e depois no campo missionário, auxiliando missionários como o pastor Beethoven, né? E eu escolhi um texto base, assim, não, não, não é tudo que nós vamos falar, mas esse texto ele me inspira desde o do início do meu ministério. Está lá em Atos, capítulo 20, do versículo 17 ao 27, quando, quando Paulo conversava ali sobre o ministério dele, né? Lá na igreja de Éfeso, ele chamou ali os presbíteros e conversou com eles muito sério. Aí ele diz lá a partir do 18, quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Todos sabem que foi lá que ele foi preso e depois foi executado, não é? Só sei que todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou e de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. E se continuarmos um pouquinho mais, 25, ele vai dizendo: agora sei que nenhum de vocês está entre os quais passei pregando o reino. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente minha face. Portanto, eu declaro hoje que sou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Amém? É só um texto que você pode depois dar uma estudada nele para entender o ministério de Paulo, que certamente foi e é o nosso grande exemplo de missionário. E assim como Paulo foi usado, eu queria dizer para você, eu não conheço todos vocês, mas eu sei que Deus pode e quer usar cada um de vocês. Amém. Deus pode usar qualquer pessoa. Eu, desde quando iniciei meu ministério, sempre me senti o mais ou menor que Deus poderia usar. Incapaz, sem grandes qualificações, sem, assim, me sentir realmente útil para aquilo que Deus poderia fazer através de mim. Mas creio que nunca experimentei na minha vida algo tão maravilhoso quanto o dia em que realmente decidi obedecer ao chamado de Deus.
E desde então, foram milhares, centenas de situações, experiências que mudaram minha vida e, de certa forma, eu pude influenciar algumas vidas também. Se eu pudesse compartilhar meu testemunho aqui em breves palavras, vou dizer que, mesmo não nascendo num lar cristão, eu recebi a instrução da minha avó, que, mesmo sendo cega, nos auxiliou a aprender a ler a Bíblia, e ela compartilhou o Evangelho conosco, e desde cedo falava da importância da pregação do Evangelho. Perdi meus pais muito cedo, que morreram muito cedo na minha infância ainda, e tive que correr atrás para que a minha vida pudesse ter algum significado. Estudo, trabalho, sempre muito trabalho, e já na idade adulta, eu confesso que fiz como Jonas, dei uma fugida, vim para cá, onde estou hoje morando, mas na época eu vim para cá, para Portugal, para trabalhar, e aqui Deus me levou para um congresso missionário, onde tinham mais de 5.000 jovens. E lá eu, então, atendi o chamado para me entregar totalmente ao ministério. E, desde então, comecei a preparação, e depois, em 98, efetivamente, o trabalho começou no meu ministério, em 1998, apesar de, antes disso, já estar, de certa forma, atuando, ajudando pastores e igrejas. E, desde então, nesses 23 anos, mais ou menos, passei por situações tanto como pastor ou como missionário, atuando diretamente no campo. E uma coisa eu aprendi: se você quer ser eficaz, quer que o seu ministério seja eficaz e proveitoso, e você precisa se preparar da melhor maneira que você puder, estudar tudo que for possível você estudar, até coisas que você nem imagina que poderia usar no campo. O Beethoven pode confirmar isso. Você precisa saber um pouco de construção civil, você precisa saber um pouco de agricultura, você precisa saber 1, 2, 3 idiomas, se possível. No mínimo, tem que saber inglês. Então, desenvolver atividades manuais. Enfim, a preparação de um missionário não é só na palavra, não é só na Bíblia. É muito importante o ensino, o aprendizado, para que possa haver o ensino, o testemunho, o discipulado bíblico, mas você precisa ter algo mais na mão para desenvolver o seu ministério. Senão, você vai sempre depender de outras pessoas, o que não é de tudo ruim, mas vai se sentir incapaz muitas vezes. Então, o meu conselho para quem está se preparando para ir para o campo: seja como uma esponja e adquira o máximo de conhecimento possível antes de sair, de realmente deixar o seu lar e sair para o campo missionário. É claro que a sua vida será um aprendizado constante todos os dias, mas, dependendo do lugar onde você vai, os recursos são limitados, a dificuldade de acesso ao ensino, ao aprendizado é mais complicado. Então, é preciso que você se prepare antes, para que assim você possa realmente ser eficaz e poder fazer com primazia a missão que Deus confiou a você. E nós devemos cumprir essa missão com ousadia,
sabe, ter alvos grandes, sonhar grande, imaginar que Deus pode fazer através de você obras como fez através de Paulo ou de outros grandes missionários que, mesmo sendo pequeno como nós somos, nosso Deus é grande, Ele é poderoso, Ele é capaz de realizar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse é o Deus que nós servimos. Nós não temos tempo para compartilhar muitas experiências, mas podemos citar, por exemplo, ali, junto com Beethoven, momentos que nós estávamos para realizar aquela pequena obra ali para um espaço onde as crianças poderiam aprender inglês. Não tínhamos muitos recursos, mas através de 1 ou 2 contatos, Deus levantou pessoas que pudessem ajudar e o recurso chegou e nós pudemos, então, iniciar aquela obra ali e, de uma maneira bem simples, não sei se o Beethoven lembra disso, nós compartilhamos o evangelho ou pelo menos o pontapé inicial, né, para falar de Jesus para aqueles 2 jovens muçulmanos que estavam nos ajudando lá na obra. E mesmo sem saber o idioma, hoje Beethoven já é fluente aí no árabe, né? Mas na época ele estava apenas engateando e nós pudemos explicar um pouquinho para eles daquilo ou a razão de nós estarmos ali, que foi o fato de Jesus ter nos enviado. Mas só para mostrar que é possível fazer a obra e que Deus vai e quer usar você. Paulo, nosso grande exemplo de missionário, no capítulo 13 de Atos, na próxima quarta-feira agora nós vamos estar ministrando um estudo baseado nesse texto de Atos, capítulo 13, falando ali sobre os suportando uns aos outros, a ideia de servir de apoio, também de suportar as situações que os irmãos às vezes nos apresentam. Mas, enfim, nesse texto de Atos, capítulo 13, tem um fator que é e vai ser e deve ser a ferramenta ou o recurso mais poderoso que você pode ter nas suas mãos no campo missionário. E você sabe certamente de quem estou falando, é o Espírito Santo de Deus. Sem ele, nós não somos nada e não podemos fazer nada. E lá nesse capítulo 13 de Atos, logo no início, a igreja de Antioquia estava reunida, orando, jejuando, e o Espírito Santo falou com eles: separai-me Saulo e Barnabé. Então, logo ali, nós vemos a ação do Espírito Santo, que pede para que sejam separados aqueles 2 homens que realizariam obras tão grandiosas no campo missionário, tanto Paulo quanto Barnabé. E ali, eles foram realmente separados. E logo depois nós vemos que o Espírito Santo também envia, através da igreja de Antioquia, eles são enviados pelo Espírito Santo. E mais à frente, quando Paulo está já iniciando o seu trabalho ali, conversando com Dimas, ele diz que o Espírito Santo, então, usa Paulo, e ele começa a ser usado pelo Espírito Santo para ministrar aquele homem. Então, nós vemos que essas 3 ações do Espírito Santo, elas precisam acontecer em nossa vida também. Primeiro, sermos separados.
separados, santificados e capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Lá em 2 Coríntios 3:5, diz que é Ele que nos capacita. Não é seminário, não são aulas, por mais proveitosas que elas sejam, a nossa capacidade, ela vem de Deus. E é através desse Espírito Santo que vive em nós, que nós somos capacitados para realizar a obra que Ele nos confiou. Então, nós somos capacitados por Ele, separados por Ele, e depois enviados por Ele através da nossa igreja. É importante que você tenha a sua igreja de acordo ou em acordo com o seu chamado e o seu envio para o campo missionário. Sem uma igreja por trás, nós ficamos um pouco sem uma retaguarda. É importante que você tenha a sua igreja, o seu pastor, que apoie o envio, o seu envio para o campo missionário. E nós não precisamos esperar ir para o campo missionário para trabalhar, é claro. O trabalho começa dentro de casa, com seus familiares, com seus amigos, enfim. Muitos esperam chegar no campo missionário para trabalhar. Não. Lá você vai desenvolver um trabalho que você já fazia antes, desde criança, quem sabe. Mas se puderem desligar o áudio de vocês aí. Então, usados pelo Espírito Santo, aí sim nós vamos fazer a obra do Senhor. Paulo primeiro foi separado, depois ele foi enviado e depois foi usado. E todos nós sabemos do ministério maravilhoso que ele realizou, das diversas situações que ele viveu, das muitas igrejas que ele plantou, dos muitos obreiros que ele discipulou e treinou e enviou também como missionários. Nós vemos nele realmente um exemplo de alguém que não só fez, mas como também capacitou outras pessoas para fazer. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Beethoven, essa iniciativa dele de treinar outras pessoas. Isto é fundamental para a continuidade, porque hoje não se ouve muitas igrejas, muitos pastores pregando sobre missões, e não se vê muitas igrejas enviando as pessoas para missões. Então, é importante que nós mantenhamos essa chama acesa, não é? De missões, para que as próximas gerações possam realmente conhecer Jesus. Hoje eu soube de um fato que me deixou muito preocupado. Uma organização missionária aqui da Europa, ela registrou aqui numa postagem que 250 mil cidades na Europa não tem nenhuma igreja evangélica. 250 mil cidades. Isto sem contar, talvez, as outras cidades que talvez tenham uma igreja, mas que não está efetivamente trabalhando, evangelizando, e as muitas outras que estão fraquejando, como aqui em Portugal mesmo, tem muitas igrejas que estão fechando as portas, literalmente. Enfim, existe muito o que fazer. Não há mais tempo a perder. Então, não fique pensando naquela ideia de um chamado missionário, um trabalho missionário com todo aquele romantismo, aquela ideia bem subjetiva. Não. Obra missionária é algo real, é algo que precisa muito joelho no chão, muita oração, muita batalha espiritual, muita luta, porque os problemas virão sobre você, como vieram sobre mim. Beethoven conhece bem a história. Tivemos que passar por diversas situações na nossa vida, mas nunca podemos esquecer a nossa grande responsabilidade, daquela que Deus nos deu.
o nosso chamado, ele é muito mais do que aquele chamado que aconteceu com Moisés ou mesmo com Paulo. É uma questão de obediência. Precisamos ser obedientes à voz de Deus. Se você não sabe, a ordem de Jesus, que está citada ali em Mateus, capítulo 28, ela é repetida, desculpa, ela é repetida nos 4 evangelhos e também em Atos dos Apóstolos. Tem lá Mateus 28, depois em Marcos 16, 15, Lucas 24, 47, João 20, 21 e Atos 1, 8. De tão importante que é. E quando nós estudamos a teologia, nós vemos que quando um fato ou uma afirmação é repetida várias vezes em várias situações diferentes, é porque realmente é algo muito importante, nós devemos estar atentos. E essa ordem de Jesus foi a última palavra que ele deu, e nós não podemos deixar isso ficar apenas no campo subjetivo. Temos que cumprir e ser urgentes na pregação do Evangelho. E além de ser um grande privilégio, uma honra para nós sermos instrumentos de Deus nesse plano que ele tem de alcançar o mundo com a palavra. E um fato, se você não for esse instrumento, Deus vai usar outro. Então nós não podemos também nos colocar numa posição como muito importante, não. Importante é ele. Ele deve crescer. Ele é que deve ser pregado. Nós somos apenas instrumentos nas mãos dele, né? Então, esta é talvez mais uma testemunho do que uma aula propriamente dita. E eu só queria deixar com vocês algumas palavras finais. A missão é urgente, sim, mas nós precisamos ser conscientes de que cada passo, desde a nossa decisão de sermos obedientes e todo o investimento que será feito em nossa vida e também na obra do Senhor, será realmente algo grandioso. Acontece um fator muito triste, que muitos missionários são enviados para o campo, é feito um investimento grande na vida deles, mas eles acabam por voltar para casa, decepcionados, porque não foram bem instruídos e vão para o campo com uma falsa ideia do que seja o trabalho missionário e acabam voltando para casa e decepcionados, alguns até abandonam o ministério totalmente. Se Deus chamou você e você tem convicção disso, nunca olhe para trás, nunca desista. Siga em frente. Mesmo que as ondas parecem que vão sufocar você, siga em frente. Pegue essas ferramentas que Deus te deu, os dons que Deus te deu. Trabalhe mais ainda esses dons, para que assim o seu ministério seja efetivo. E lá em Mateus 24, versículo 14, diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus está fazendo uma afirmação: o evangelho será pregado. Você quer ser esse instrumento de Deus na expansão do reino dele aqui na terra? É para isso que Deus te chamou? Você realmente tem convicção disso? Está disposto a assumir todo o risco e deixar tudo que for preciso deixar e levar com você também tudo que for preciso levar para o campo? Deus está te dando essa oportunidade. É um privilégio. E você deve compartilhar também isso com outras pessoas, motivar outras pessoas para irem para o campo também. Pastor John Piper, ele nos diz que missões
é fazer evangelismo atravessando as barreiras culturais. Envolve aprender nova língua, novos hábitos culturais, e ir onde não há igreja e nem pessoas fazendo evangelismo. Ir onde ninguém nunca foi. Fazer o que ninguém nunca fez. É para isso que Deus te chamou. Eu espero que, de alguma forma, Deus possa ter falado ao seu coração nessa ministração e que nós tenhamos outra oportunidade para conversar. E quem quiser entrar em contato, o pastor Beethoven pode passar aí o nosso zap ou nosso Instagram. Nós estaremos disponíveis para conversar a qualquer momento sobre esse assunto que me empolga muito, que é fazer missões. Deus abençoe vocês. Grande abraço. Amém. Antes da gente terminar, vamos estar orando pelo pastor Marcos, né? Ele está aí em Portugal, um desafio muito grande, e vamos estar orando para que Deus possa estar suprindo o pastor Marcos em tudo. A gente não tem muito tempo, nós só temos 1 minuto. Mas o Marcos vai voltar. Vou ver se ele estiver disponível para a próxima semana ele continuar. Ele vem, continua, e a gente dá um tempo maior. Tá bom, André? Mas eu vou passar o contato do Marcos. Senhor, nós queremos abençoar a vida do Marcos, Deus, a sua família, da sua casa, onde ele estiver, e tudo aquilo que ele precisar, Senhor. Assim como a vida, Senhor, da sua esposa em particular, que o Senhor esteja visitando. Colocamos também a vida de cada um de nós aqui, Pai, em nome de Jesus, e o Senhor venha nos dar instrumentos, Senhor Deus, físicos e espirituais para cumprir o teu chamado, em qualquer situação e em qualquer lugar que nós estivermos, Senhor. Seja aqui, no momento que nós estamos na nossa casa, seja nas nossas vizinhanças, ou seja em algum outro local que nós estejamos naquele momento, vivendo ou passando o tempo. Que a nossa vida seja voltada para esse chamado, Senhor, que é fazer o teu nome